Vamos iniciar a aula CSS Counter, a aula 1 de 2. Nesta aula nós vamos apresentar a propriedade Counter do CSS. Tá? Esta propriedade ela é bastante útil, principalmente para quem trabalha com texto. Então aqui temos aqui um exemplo, né? Capítulo 1, Introdução, texto da introdução, capítulo 2, Desenvolvimento. Como é que funciona então esta propriedade? Vou abrir aqui o código, né? Então, como é que funciona o que nós queremos mostrar? Então, nós temos aqui uma introdução, né, que ela está entre as tags H1, né, é o head 1, e aqui temos o texto e o desenvolvimento também com uma tag H1, né? Então, se voltarmos aqui para o browser, temos aqui esse título aqui é um head 1, tá? Bom, então, eu tenho aqui em CSS a propriedade dentro do body eu tenho o counter reset, né? Quer dizer, quando eu começo, ele dá um reset no H1, né? Eu tenho aqui no H1 o counter increment, que ou seja, ele faz toda vez que eu tenho um H1 novo, ele incrementa o counter. Ou seja, se eu tiver 5 H1s, esse counter vai ficar 5. E eu tenho aqui, antes, né, do H1, no conteúdo, né, eu tenho essa propriedade aqui, content, eu coloco a palavra capítulo. Né, então, é capítulo mais o counter. Tá? Então, como é que funciona? Então, vamos ver aqui. Eu tenho aqui introdução e desenvolvimento. Como eu tenho 2 aqui, se você ver aqui, eu tenho capítulo 2. Percebe que não escrevi em lugar nenhum capítulo 2, ele colocou automaticamente, não é? E por que isso é importante? Imagina que você tem um texto muito grande e começa a formatar o texto, né? Então eu venho aqui, eu vou falar assim, olha, eu quero então, eu vou copiar aqui para facilitar, né? Não, melhor ainda. Então eu tenho desenvolvimento, eu tenho a conclusão, né? Aí eu ponho aqui texto da conclusão, por exemplo. Conclusão. Aí eu tenho próximos passos, próximos passos, aqui texto, eu tenho, sei lá, agradecimentos, aqui texto, né? Então, o que acontece? Eu não quero ficar me preocupando, quer dizer, com numeração, tá? Então, o que eu faço? Eu só coloco, obviamente, formato ele como H1, né? E aí eu salvo ele aqui, perdão, vamos melhorar aqui, eu salvo ele aqui, e aí o que acontece? Se eu vier aqui, então, perdão, salvo, né? Se eu vier aqui e fazer um refresh, o que aconteceu? Ele colocou a numeração para mim automaticamente, ou seja, eu não precisei me preocupar aqui no texto se os próximos passos era o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 3. Ele fez isso automaticamente para mim. Eu só precisei dizer que ele era um H1, ou seja, que ele era um título, que ele era um header. Tá? Então, essa é uma funcionalidade útil aí da propriedade counter do CSS.